Amém. Oh, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Preciso repetir. A Siloé deixa a turma todo mundo bonito, viu? Começando comigo, né? Tem seu espelho, não é verdade? Nós entoamos aquele cântico, o teu reino não tem fim. E gostaria de dizer que em Lucas fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É semelhante a um piolho. Mas quando ela é colocada na terra, plantada, ela cresce. E Deus é tão poderoso que estende seus galhos, a árvore chega a 3, 4 metros de altura, para que os passarinhos possam se aninhar. E quem são esses passarinhos? Somos nós. Nós precisamos de proteção, de cuidado, de alimento. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o pastor Davi, não vou pregar hoje, e gostaria só de dizer, vocês são a minha alegria, a nossa alegria. Um dia começou pequeno, como um grão de mostarda. Mas graças a Deus e a fidelidade de vocês, estamos hoje no pé que nós estamos. E eu sei que é apenas o começo, porque Deus tem muito mais, muito mais. Por isso nós louvamos e agradecemos este Deus maravilhoso. Pastor Davi. Este não podia ser meu filho? Eu sou grato pela vida dele. Pastora Mônica não pôde vir hoje. E nós vamos também, pastor Samuel, obrigado pela sua presença, tá? E nós vamos, estenda as mãos, vamos agradecer, tá? Querido Deus, como é maravilhoso termos um amigo, companheiro, uma cobertura. Por isso, Pai, aquilo que o pastor Arthur leu no início é fundamental para o sucesso da vida cristã. Por isso, Pai, nós louvamos e agradecemos por este Deus maravilhoso, por este Deus poderoso, por este Deus que enviou seu Espírito Santo para nos capacitar, para plantarmos, para expandirmos o Teu reino aqui na terra. Por isso, Pai, nós louvamos, nós agradecemos, porque o reino de Deus está se expandindo, vidas sendo salvas, vidas sendo resgatadas, sendo edificadas e plantadas nesta casa. Por isso, Pai, nós louvamos e nós agradecemos em nome de Jesus por esses 16 anos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ruth. Você pode assentar, por favor. Amém. Quem está feliz com a presença do Senhor Jesus? Você pode dar um aplauso para esse Jesus maravilhoso? Em primeiro lugar, quero reconhecer aqui a presença do pastor Samuel, meu pai. Quero pedir ao pastor Samuel que fique em pé. Não sei, acho que todos vocês conhecem. Ele merece um aplauso, né? Esse senhor. Amém. Esse senhor é tão simpático. Pastor Samuel, pastora Lígia, meus pais, que nos ensinaram os caminhos do Senhor. E se eu posso estar aqui nessa noite é porque alguma coisa aconteceu antes. É muita gratidão no meu coração. A gente é muito grato também pela vida do pastor Rude e da pastora Graça. O pastor Rude completando 70 anos de idade. Um homem de Deus. Deus tem nos presenteado com amigos. Caminhamos juntos há pelo menos 13 anos, não é? Desses 16 anos da igreja, da comunidade Siloé. E temos visto a graça de Deus crescendo. A graça de Deus sendo realmente derramada sobre este lugar. E agora Deus levantando o Arthur e a Carla também nessa casa, a nova geração sendo ativada, né, como foi cantado aqui. Eles representam esse novo de Deus, esse frescor do que Deus quer fazer neste lugar. Arthur e Carla,
pastor e pastora que Deus tem levantado neste lugar. Parabéns. Vamos fazer o seguinte: dê um parabéns bem caloroso para quem está pertinho de você, porque você está fazendo aniversário hoje. 16 anos de idade. Olha só, hein, gente? Um adolescente, não é? 16 anos de idade. Puxa vida. Fala para quem está do seu lado, como você é novinho, como você é novinha. Amém. Eu trago o abraço da igreja para a Nova Aliança de Londrina. A minha esposa, a pastora Mônica, não pôde vir porque ela está chegando. Acabou de chegar agora, está ministrando uma conferência lá na cidade de Cajati, no estado de São Paulo, com a pastora Pedrina. Estiveram ministrando desde sexta-feira, e então não foi possível ela vir. Ela mandou um abraço para a pastora Graça, para a pastora Carla, para todos vocês. Mas meu pai está aqui, não é? Meu pai ficou sabendo que eu viria sozinho e ele se convidou para vir. Eu falei: que bom, pai, que bom que o senhor vai comigo, não é? Minha mãe ligou lá, eu achei que eles estavam um pouquinho cansados, mas que bom que meu pai está aqui comigo nessa noite. Eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Vou ser bem rápido, né? Vou tentar ser bem rápido, né? E eu sei que tem muita coisa para acontecer hoje ainda. E eu quero repartir uma palavra com vocês nos próximos 15, 20 minutos, com a graça de Deus, sobre os benefícios da presença de Deus. Os benefícios da presença de Deus. Eu acho que eu passei ali, se puderem colocar para mim isso, os benefícios da presença de Deus. Quero ler com você em Êxodo capítulo 40, do versículo 33 até o versículo 35. Pode colocar o próximo slide, por favor. Está aí já projetado, não é? 33 a 35, você pode acompanhar aqui ou então na sua Bíblia. Diz assim, Êxodo 40, 33 a 35: assim Moisés acabou a obra. Moisés concluiu a obra. Versículo 34: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. A presença do Senhor enchia aquela casa. E a presença do Senhor está aqui nessa noite, amém? A presença de Deus está aqui nessa noite. Eu estava aqui, pastor Arthur, pastor Rudy, participando do louvor. Olha, que presença de Deus aqui neste lugar. Que unção, através desses músicos, cantores, instrumentistas. Que unção de Deus, que graça, que presença de Deus especial neste lugar. A presença de Deus, quando ela está na casa, quando está na nossa casa, na nossa família, quando a presença de Deus está na igreja, isso faz toda a diferença. Vocês sabiam que tem muitas igrejas, tem muitos templos lindos, suntuosos, tudo funciona direitinho, não é? Tem muita coisa, tem muito dinheiro investido, muitos recursos, muitos ministérios, tem muita coisa, só não tem a presença de Deus. Tem muitos lugares assim. Tem muitos lugares que você entra e fica até constrangido de ver quantos recursos, mas não tem a presença de Deus. Nós não queremos trocar a presença de Deus por nada. Nós queremos a presença de Deus, amém? E eu quero nessa noite falar com vocês sobre essa nuvem. O que nós lemos aqui, queridos, tem a ver com aquele dia da inauguração do tabernáculo. Esse tabernáculo, se der para baixar um pouquinho a música, um pouquinho só, por favor. Esse tabernáculo que Deus havia entregue o projeto a Moisés. Deus entregou um projeto a Moisés para ele construir uma casa onde o povo de Deus se reuniria. Essa casa chamada de tabernáculo tinha que ser um tabernáculo, uma tenda, porque ela tinha que ser desmontada e montada muitas vezes, exatamente porque essa casa foi construída para ser usada, digamos assim, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Ela tinha que ser desmontada e montada muitas vezes, em muitas ocasiões. Portanto, era uma tenda, era uma casa muito flexível, era uma casa que tinha muitos compartimentos, muitos utensílios. Tem aí um pouquinho, põe para mim o próximo slide, por favor. Era mais ou menos essa figura, se a gente pudesse, é uma figura que alguém fez mais recente, mas esse era o tabernáculo de Moisés. E
mais ou menos assim, nessas dimensões, tinha uma cortina externa, tinha um altar ali, onde havia um sacrifício, né? Uma bacia de bronze, e aquela tenda que está ali mais no centro, onde tinha 2 compartimentos principais, o santuário, diga assim comigo, o santuário e o Santo dos Santos. Queridos, no dia da inauguração desse tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus, mais ou menos como você está vendo ali, ela desceu exatamente sobre o último compartimento, aquele compartimento mais interior, que era chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, um móvel que tinha 2 querubins na sua tampa, que representava esse móvel, representava a presença de Deus. Não vou falar sobre isso, é apenas um material ilustrativo, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. A glória de Deus, em forma de uma nuvem que está ali em cima, aquela nuvem desceu sobre a casa. E essa casa, queridos, é uma figura da igreja. Essa casa é uma figura da igreja. Podia falar muita coisa para vocês sobre essa construção, o que envolveu essa construção, mas eu quero falar com vocês, compartilhar rapidamente sobre 3 benefícios. 3 benefícios que nós encontramos aqui, relacionados à nuvem. A nuvem, essa nuvem que se apresentou aqui no dia da inauguração, ela esteve presente durante os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. E essa nuvem, meus queridos, que representa a presença de Deus, aliás, a nuvem está presente, ela é um elemento, não é, físico, visível, que aponta para a presença, para a glória de Deus. Nós encontramos essa figura da nuvem em muitos outros lugares. Por exemplo, a Bíblia diz que no dia em que Pedro, Tiago e João subiram com o Senhor Jesus no monte chamado Monte da Transfiguração, ali desceu uma nuvem envolveu aquele lugar, não é? E essa nuvem representava a presença de Deus. Deus conversou com eles. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo retornar, Ele vai retornar no meio de uma nuvem com seus anjos. A trombeta vai soar e os seus anjos virão juntamente com Ele, amém, queridos? E Ele virá numa visão de glória, de poder, no meio de uma nuvem, é o que a palavra de Deus diz. Essa mesma nuvem esteve presente lá, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, quando Moisés subiu lá no monte Sinai. A Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu sobre aquele monte, e a própria presença de Deus representada por aquela nuvem, conversou com Moisés, escreveu, o dedo de Deus escreveu aquelas tábuas da lei, 10 mandamentos. Essa nuvem representava a presença de Deus, e para nós, essa nuvem era chamada de Shekinah. Nós cantamos muitas canções, não é, que falam sobre a Shekinah, a glória, a presença de Deus. Queridos, a igreja não é nada sem a presença de Deus. Nós estamos aqui por causa da presença de Deus. Vou dizer de novo, nós estamos aqui por causa da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ao sair daqui neste dia, nessa noite, ao sair dessa reunião, essa presença não vai ficar aqui nesse lugar, porque Deus não habita em templos físicos, Deus habita no coração do homem. Você vai levar a presença de Deus para a tua casa, você vai carregar a glória de Deus para a tua casa, para o teu trabalho amanhã, segunda-feira, será um dia abençoado, amados. Essa semana vai ser uma semana cheia da presença de Deus, uma semana abençoada. Você vai prosperar nessa semana. Onde as suas mãos tocarem, vai haver prosperidade de Deus naquele lugar. Por quê? Porque você vai carregar a presença de Deus para aquele lugar. A Shekinah de Deus. A presença de Deus veio. Quero mostrar a vocês 3 benefícios que nós encontramos aqui nessa figura da nuvem. O primeiro benefício, a provisão de Deus. Diga assim comigo, a provisão de Deus. Fala para o teu irmão assim: Deus vai prover todas as suas necessidades. Diga lá. Em Êxodo capítulo 13, acompanhe comigo, não precisa abrir sua Bíblia não, a gente vai, para a gente conseguir bem rápido, não é? Em Êxodo capítulo 13, versículo 22, diz lá que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aquela mesma nuvem que se apresentou no dia da inauguração do tabernáculo, a Bíblia diz, queridos, que nunca, durante os 40 anos, essa nuvem nunca se apartou. E deixa eu mostrar a vocês, queridos, o que essa nuvem trouxe como esse benefício de provisão.
Em Neemias, põe o próximo slide, por favor. Muitos anos mais tarde, quando Neemias, ele reúne o povo. Agora, a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída centenas de anos mais tarde, quando os judeus retornam para reconstruir a cidade, Neemias faz menção a essa época, a esse tempo, queridos, em que a nuvem havia se apresentado. Olha o que Neemias declara no capítulo 9, do versículo 19 a 21. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, Senhor, não os deixaste no deserto, tu não abandonaste o teu povo. Quem é que crê que Deus nunca vai nos abandonar? Quem crê, diga amém. A minha Bíblia e a sua Bíblia dizem, queridos, que o justo nunca vai mendigar o pão. O Brasil passa por uma crise, mas se você é um crente no Senhor Jesus, não vai faltar o pão de cada dia na tua casa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nesses 16 anos de igreja, de comunidade Siloé, amados, Deus tem suprido as necessidades, nunca tem faltado nada, amados. Ainda que na última hora, não é assim, pastor Rude, pastora Graça? Na última hora, muitas vezes, Deus proveu e Ele vai continuar provendo, porque o nosso Deus é provedor. Um dos benefícios da presença de Deus é a provisão de Deus. Olha o que Neemias diz: pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe disso porque a sua Bíblia diz. Você já leu muitas vezes e já ouviu muitas pregações. O próprio Senhor Jesus disse, amados: eu nunca vos deixarei, eu jamais vos abandonarei. Fala para alguém ao teu lado: Deus nunca vai abandonar você. Nunca, nunca, nunca. Mesmo que alguns até tenham desistido de caminhar com o Senhor, alguns que um dia estiveram aqui e não estão mais, Deus não desistiu dessas pessoas. E eu quero dizer para você profeticamente que muitos desses que saíram vão retornar um dia para essa casa, porque a casa de Deus é uma casa de salvação, de cura. Nunca se apartou. Versículo 20: não lhes negaste para a boca o teu maná, a água lhe deste na sua sede, desse modo o sustentaste por 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Tem um outro versículo em Deuteronômio que diz que as suas roupas, queridos, foram mantidas, as suas sandálias não se desgastaram. Eu não sei se as irmãs iriam gostar muito disso, usar a mesma sandália por 40 anos. Não muito, né? Mas é o que diz na palavra. Eu acho que Deus renovava a sandália de tal forma que as mulheres, cada dia elas acordavam: que coisa linda minha sandália. A Bíblia diz que havia provisão durante os 40 anos. Diga assim: a provisão de Deus está sobre a minha casa. Põe para mim o próximo slide. Tinha muita coisa para falar, não tem tempo. O segundo benefício, proteção. Diga: proteção de Deus. Diga assim: o meu Deus provê e o meu Deus me protege. Diga assim: o meu Deus provê as minhas necessidades e o meu Deus protege a minha vida, a minha casa e a minha família. Deixa eu mostrar a você Êxodo capítulo 14, versículos 19 e 20. Acompanhe comigo. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem, olha a nuvem mais uma vez presente, que representa agora a presença de Deus. A nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, entre Israel e o Egito, e o exército do faraó, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para para os inimigos de Israel, e para os israelitas, clareava a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. O inimigo veio para tentar derrotar o povo de Deus, mas Deus se colocou entre o seu povo e entre os seus inimigos. Deus se colocou entre o seu povo e os seus inimigos, e Deus protegeu. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Você às vezes nem consegue enxergar, porque trata-se de algo espiritual. Quantas vezes Deus protegeu você de uma tragédia? Quantas vezes Deus guardou você? Quantas vezes o diabo tentou, queridos, acabar com a sua vida, com a vida de alguém da sua família, mas alguém estava orando, alguém estava intercedendo, e Deus livrou da morte, Deus livrou daquele abismo. Eu acho que só na glória um dia, na eternidade, nós vamos saber quantas vezes Deus nos protegeu de algo
de uma situação, porque alguém estava intercedendo, porque Deus enviou a presença de um anjo. O nosso Deus provê, o nosso Deus também protege. Há muitos inimigos que eu poderia nomear aqui a vocês, pessoas que nem se dão conta muitas vezes de que estão sendo usadas por Satanás, pelo inferno, pessoas que se levantam para acusar, para lançar flechas de amargura, para tentar paralisar a obra do Senhor, pessoas que nem sabem, mas estão sendo usadas pelo diabo, queridos, para tentar impedir que a obra de Deus avance. Mas Deus diz que Ele vai se levantar entre nós e os nossos inimigos. Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem também, não apenas pessoas, tem circunstâncias que se levantam. As circunstâncias muitas vezes conspiram contra nós. As circunstâncias muitas vezes, mas tentam nos dizer, tentam profetizar coisas mentirosas sobre nós. Não vai dar, nós não vamos conseguir, não vai terminar a obra. Esse milagre não vai acontecer. Esse Deus te abandonou. Se Ele fosse um Deus mesmo presente, essas situações não estariam acontecendo. Acusações, as circunstâncias muitas vezes tentam dizer algo, amados, que não é a realidade espiritual. No mundo natural, coisas estão acontecendo, mas existe uma realidade espiritual, e é nessa realidade que nós nos apegamos. O nosso Deus é um Deus que nos traz vitória contra os nossos inimigos. Quem pode dizer amém? Ataques espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é em lugares celestiais, é contra principados e potestades. Nestes 16 anos, eu quero dizer a você, mas nós estamos acompanhando vocês por 13 anos. Houve muitos ataques, muitas situações que tentaram paralisar essa igreja, mas essa igreja não vai parar, porque o nosso Deus tem se levantado para prover todas as necessidades e para se colocar entre vocês e os seus inimigos. Aleluia. Eu quero aqui fazer minhas as palavras do pastor Rudy. É apenas o começo. Só 16 anos. Essa igreja está entrando na adolescência, meus queridos. Nós lá em Londrina temos 52, 53 anos de idade, e nós ainda estamos profetizando que Deus tem muito para fazer à nossa frente. Imagine vocês daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quantas almas, quantas famílias, quanta influência, quantos ministérios vão nascer nessa casa. Quanta gente vai se converter. Quantas pessoas serão batizadas, serão curadas, serão restauradas. Por quê? Porque você e eu somos alguma coisa? Não, porque o nosso Deus vai se colocar entre vocês e os seus inimigos, e vai permitir que haja vitória no arraial de Israel. Interessante que contra os egípcios, Israel nem teve que lutar, queridos. Teve algumas situações, nós encontramos no Antigo Testamento, que o povo se levantava para guerrear e Deus dava vitória. Mas algumas batalhas, Deus dizia, vocês não vão nem ter que lutar. Lembra de Josafá? O rei Josafá, olha, se posicionem, começa a cantar o cântico do Senhor, toquem as trombetas, porque nessa batalha vocês nem terão que batalhar, nem terão que lutar. Enquanto vocês me adoram, eu vou trazer confusão no reino do inimigo. E foi isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: o meu Deus é provedor. O meu Deus também traz proteção. O terceiro e último benefício da presença de Deus: direção. A direção. Provisão, proteção e direção. Diga assim comigo: provisão, proteção e direção. Deixa eu mostrar a vocês aqui Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Quem aqui crê que o nosso Deus guia os nossos passos? Amém? Para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja, havia caminhadas tanto durante o dia quanto durante a noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora, o próximo slide, por favor. Eu quero mostrar a vocês como é que isso acontecia na prática, nos detalhes. Eu gosto dos detalhes da palavra. Números capítulo 9, versículos 17
depois do versículo 20 até o versículo 22, diz assim, versículo 17: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, aquela mesma tenda que nós vimos ali a figura, né? Mais ou menos, quando a nuvem se erguia, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Versículo 20: às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, Israel partia. Versículo 22: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se a nuvem, eles partiam. Uau, que coisa tremenda! Uma nuvem que representava a presença. Queridos, Moisés olhava para a nuvem. Não era parar, ou caminhar, ou avançar. Não era uma boa ideia, amados, que Moisés tinha. Não era alguma coisa que acontecia debaixo do conselho dos anciãos de Israel. Quem determinava a direção, quem determinava o compasso, quem determinava quando levantar acampamento e quando parar, era a presença de Deus. A presença de Deus. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a Tua presença vai governar o andamento dessa casa e dessa igreja, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que é a nuvem de Deus que vai determinar o compasso. Não serão boas ideias, não serão estratégias de homens, não serão modelos, Senhor, adquiridos aqui ou ali, mas a Tua presença e a Tua glória irão governar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Me chama a atenção, queridos, às vezes era um dia, às vezes parava algumas horas, às vezes eles caminhavam de dia e de noite, às vezes ficavam semanas parados. Veja como nós somos ser sensíveis à voz do Espírito. Nem sempre é hora de avançar, às vezes é hora de parar, amados. Às vezes é hora de levantar acampamentos. Nós em Londrina hoje vivemos um momento de parar, de nos quebrantar diante do Senhor. Nós estamos mobilizando a igreja em oração. Nós não estamos com nenhum grande projeto, apesar de que a igreja não tem parado, mas nós estamos hoje voltando os nossos olhos para a presença de Deus, em quebrantamento e oração, buscando a Deus, levando a igreja a um lugar, queridos, e conhecer a presença de Deus, porque nós queremos andar no compasso da glória de Deus. Quero finalizar essa palavra dizendo a vocês: foram 16 anos em que Deus tem dirigido, mas estou dizendo a vocês, amados, que tem muito mais à sua frente. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa presença não vai se apartar deste lugar. Pessoas às vezes entram e saem. Eu fico impressionado como as pessoas não mudam de time. Não é? O pai ensina o filho a ser corintiano, ele vai até o final da vida, vai a ser palmeirense, São Paulino, até às vezes tem umas briguinhas, o cara vai, o time dele pode estar ali, né, caindo para a 2ª divisão, ele continua. Mas como tem gente que abandona a igreja do Senhor, não troca de time, mas para trocar de igreja, para buscar às vezes a última novidade, às vezes qualquer coisinha, Deus está tratando, Deus está usando os pastores, os líderes para tratar uma área, para corrigir, para aconselhar, para confrontar, para trazer essa pessoa para um lugar, para um trilho, e essa pessoa às vezes resiste. Nós vivemos numa geração onde as pessoas, queridos, querem ser felizes, elas não querem ser confrontadas. Elas sentam na igreja muitas vezes como clientes, para receber alguma coisa e fazem a sua avaliação. A igreja não é isso. A igreja não é um clube social. A igreja é um lugar onde nós nos comprometemos com a presença de Deus. A igreja é um lugar onde a gente vem para ela porque nós nos identificamos com a liderança, por ser uma liderança que ama a presença de Deus e que muitas vezes vai pagar um preço difícil, mas tem coisas que os líderes, pastores fazem que são difíceis, direções que Deus dá. Às vezes Deus diz, para tudo, como a nuvem determinava, é hora de parar. É hora de avançar. E às vezes as pessoas não entendem aquilo que um pastor, uma pastora ouviram da parte de Deus no quarto da oração.
Queridos, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos submeter à liderança que Deus tem colocado na igreja. Vamos orar pelos nossos líderes. Quero exortar vocês que vocês orem pelos seus pastores, que vocês intercedam, não é, por aquilo que Deus, sim, com muita gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez, mas olhando para frente, dizendo, Senhor, que os nossos pastores sejam homens e mulheres de Deus que ouçam a Tua voz e que andem no compasso da Tua presença, porque nós iremos segui-los na medida em que a Tua nuvem começar a caminhar, Senhor. Quem recebe essa palavra, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Deus jamais vai te abandonar. Põe o último slide para mim, querido. O que a presença de Deus nos dá? Quais são alguns dos benefícios? Diga assim comigo: provisão, proteção e direção. Vocês, vamos lá, número 1. Vamos dizer uns aos outros: a presença de Deus vai te dar isso, meu irmão: provisão, proteção e direção. Mais um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Eu quero chamar o pastor Rude e a pastora Graça aqui à frente, por favor. Pastor Arthur, vem aqui também, pastora Carla. Pastor Samuel, se puder vir aqui também, por favor. Como eu disse a vocês, queridos, nesses 16 anos, a presença de Deus tem governado as ações dessa casa. Amém? Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo? Por quê? Porque tem homens e mulheres de Deus nessa casa que ouvem a voz de Deus, que carregam a presença de Deus. E há muita gratidão no nosso coração pela vida do pastor Rude. 70 anos. 70 anos. Um homem de Deus que veio de uma terra distante. Veio parar aqui, em Rolândia. Deus articulou, não é? Deus mexeu alguns pauzinhos para que o pastor Rude pudesse se estabelecer, a pastora Graça, nesse lugar, nessa terra. Quantos de vocês são gratos pela vida do pastor Rude? Quero pedir que você estenda as suas mãos aqui. Vamos orar por ele, para que a unção de Deus seja derramada. Vou pedir ao pastor Samuel que faça essa oração, que Deus dê ainda muitos anos de vida, com saúde, com graça, não é? A igreja vive um momento muito especial, amados. Uma nova geração está sendo levantada, mas o pastor Rude e a pastora Graça representam essa presença de Deus, representam essa busca, essa marca que um líder, um homem de Deus precisa ter, queridos, e uma mulher de Deus, de carregar a presença de Deus. Tem acontecido isso nessa casa. Vamos orar. Pastor Samuel. Glória ao teu nome. Vamos estender as nossas mãos, amados. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome, pela maneira como tu tens conduzido esta casa, como tens levantado os teus filhos, como tens revelado a tua palavra, como tens colocado no coração dos teus servos um desejo, um propósito, e buscado também, Pai, a cobertura para que pudessem fazer aquilo que tu tinhas no teu coração. E hoje nós estamos contemplando com os nossos olhos vidas que foram alcançadas, vidas que foram transformadas, vidas que foram libertas, ó Deus, e a tua obra prosseguindo. Te agradecemos, Senhor, e pedimos agora que tu tenhas as tuas mãos colocadas sobre esse casal, e a continuidade desta obra, Senhor. Sabemos que tu has de confirmar dia após dia, e os anos que aí se seguem, com muitas e muitas bênçãos para este lugar. Nós nos lembramos, Senhor, que um dos dias que aqui estivemos há anos atrás, tu mostrastes que as paredes tinham que ser derrubadas. E tu tens cumprido esta palavra, mas ainda não terminaste, Senhor. Tu tens ainda muito mais para fazer. Oh Deus, Senhor, revela os corações daqueles que estão
responsáveis por este lugar, para que haja um só coração, uma só fé, um só propósito, e que a obra seja estabelecida para louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Sim, Senhor, confirma esta palavra, confirma, Senhor, no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém.